Graça e paz, queridos irmãos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a pastora Emília Trindade. Estou aqui para mais uma palavra de Deus para a sua vida. A palavra hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, parte final, que diz: Porque Cristo, que é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A Páscoa foi instituída por Moisés, ainda no Egito, por ordem de Deus. Esta passagem está registrada em Êxodo capítulo 12. A Páscoa é uma celebração judaica relacionada para os cristãos com a morte e a ressurreição de Cristo. A palavra Páscoa vem do hebraico Pessah, que significa passar por cima. Quando Deus mandou a 10ª praga no Egito, que seria a morte de todos os primogênitos, as casas dos israelitas, que estavam marcadas com o sangue do cordeiro, foram poupadas. O anjo da morte passou por cima. Deus teve misericórdia do seu povo. O Senhor falou para Moisés que deveriam sacrificar um cordeiro macho, sem defeito, sem mancha. Deveria ser sacrificado à tarde e não podia quebrar nenhum osso. E o sangue do cordeiro deveria ser espargido nos umbrais das portas. E deveriam comer a carne do cordeiro assada em fogo, com pães asmos e ervas amargas. As ervas amargas estavam associadas ao sofrimento no tempo da escravidão. Êxodo 12, capítulo 11, diz assim: Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Entre outras passagens que falam sobre a celebração da Páscoa no Novo Testamento, gostaria de ressaltar Lucas 2,41, onde diz que Jesus ia a Jerusalém todos os anos, acompanhado de seus pais, para celebrar a festa da Páscoa. Nesta época, o cordeiro era sacrificado na área do templo e o seu sangue era lançado sobre o altar por um sacerdote. Em Isaías 53:7 diz assim: Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E João Batista também, falando a seu respeito, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o nosso Jesus, amados, esse Cordeiro, ele foi traído, ele foi negado, ele foi crucificado. E ele foi crucificado em Jerusalém, no período em que se comemorava a Páscoa. Após aquele momento, ninguém deveria mais sacrificar um cordeiro e comê-lo com as ervas amargas e os pães asmos, pois agora o Filho amado de Deus, o Filho unigênito do Pai, seria sacrificado num sacrifício perfeito e definitivo, no lugar da carne do cordeiro, das ervas amargas, dos pães asmos. O Senhor instituiu o pão e o vinho em memória dele. Ao comermos do pão, nos lembramos do teu corpo partido e dilacerado, e ao tomarmos do cálice, nos lembramos do teu sangue vertido e derramado na cruz do Calvário. Assim como o sangue do cordeiro era derramado nos umbrais das portas no Egito. Como diz em 1 Coríntios 5:7, Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E Jesus era o cordeiro perfeito, sem mancha, sem pecado, que também foi sacrificado à tarde, e nenhum dos seus ossos se quebraram. Para apressar a morte dos crucificados, os soldados quebravam as pernas deles para apressar assim a sua morte. Mas quando foram quebrar a perna de Jesus, ele já estava morto. Porque, como ele mesmo disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ele se entregou por nós, por amor, naquela cruz, para garantir para nós a nossa salvação. Sendo assim, amados, a última Páscoa deu lugar à primeira ceia, a ceia do Senhor. Devemos sempre lembrar da morte e a ressurreição de Cristo, e não somente lembrar, mas anunciar. Ele deseja que nós anunciemos a sua morte até que ele venha.
Meus amados, vocês têm participado da ceia do Senhor? Pois o batismo e a ceia são duas ordenanças que o Senhor nos deixou. Podemos dizer que a Páscoa é saída. Lá no Egito, a Páscoa foi a saída do povo de Israel. Na primeira Páscoa, Deus libertou o seu povo da escravidão, tirando-os do Egito com a sua mão forte. Foi a saída para a liberdade, fora da opressão de Faraó. E na última Páscoa, Deus nos libertou da escravidão do pecado. Por isso João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro veio para nos justificar. Todo aquele que entrega sua vida a Jesus de coração aberto para o segui-lo, ele está sendo justificado pela fé em Cristo Jesus. Ainda em 1 Coríntios 5:7 diz que o fermento velho é a vida do judeu vivendo sob a lei, insuficiente para se justificar. Jesus é o fermento novo, ele é suficiente para nos justificar. Todo aquele que aceita e segue a sua palavra. Jesus, amados, ele é a ressurreição e a vida. Vamos ler em João 20:14. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Quando Maria foi ao sepulcro, encontrou o sepulcro vazio, estava chorando, perguntando onde puseram o mestre. Mas ela pôde contemplar e ver que ele estava de pé. Amados, veja Jesus de pé, ele está vivo. Nós precisamos ver Jesus de pé, vivo, e sair e anunciar que ele vive, que ele reina, que ele sara, que ele cura, que ele salva, que ele liberta de todo pecado. Maria anunciou que ele estava vivo para os discípulos. Os discípulos também viram a Jesus e Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Que o Senhor Jesus sopre sobre a sua vida o Espírito Santo, o Espírito de vida, o Espírito de vigor e de alegria. Que não sejamos como Tomé, que precisou tocar nas mãos para ver o sinal dos pregos e pôr o dedo do lado transpassado, a ponto de Jesus lhe dizer: Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Amados, nós precisamos estar firmes na nossa fé em Cristo, porque ele ressuscitou dentre os mortos e vive e reina para todo sempre. Mas glória a Deus que Tomé colocou a mão e creu e reconheceu e disse: Senhor, meu Deus. Mas Jesus falou para ele: Tomé, você só creu porque viu? Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Amados, nós não vimos, nós lemos nas Escrituras e pela fé nós acreditamos, pela fé nós o amamos e o adoramos. Então, amados, saibas que nós somos bem-aventurados, porque não vimos, mas cremos. Glória a Deus, porque temos essa fé. Vamos ler 1 Coríntios 11:23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, amados, vamos obedecer a palavra do Senhor, ser fiel a Ele em todos os seus mandamentos, porque isso o agrada. Que tal você ainda hoje procurar uma igreja próxima à sua casa e ir cultuar o Senhor, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Oremos em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, nós somos gratos a Ti pelo seu grande amor que Tu derramaste ali na cruz por todos nós.
Senhor, queremos sempre te honrar, Senhor. Queremos sempre, Senhor, lembrar, Senhor, com gratidão e anunciar, Senhor, a tua morte até que tu venha, Pai. Que possamos estar firmes, Senhor, fazendo, Senhor, em memória de ti, Senhor, o pão e o vinho, Pai, e que nós nunca venhamos nos afastar de ti, Senhor. Pai, alegra o coração, Pai, de todos aqueles que estão comigo nesse vídeo, meu Pai. Traz para eles, Senhor, alegria, Senhor, da tua ressurreição, ó Pai. Senhor, que todos possam se alegrar e saber que eles não estão perdidos, que eles não estão esquecidos, porque tu, Senhor, entregaste a si mesmo na cruz do Calvário. Ó Deus amado, tu não poupaste nem o teu próprio filho, antes o entregou por amor a todos nós, Pai. Mas nós precisamos, Senhor, tão somente te aceitar e te seguir, ó Pai, conforme manda tuas escrituras. Assim, ó Deus, eu profetizo uma palavra de bênção e de vitória nesse grande dia, Pai, de lembrar, Senhor, do teu sacrifício por nós e sentirmos, Senhor, a importância que temos para ti como filhos amados, ó Deus, que tu, Senhor, se entregaste por nós, ó Pai. Muito obrigada pelo seu grande amor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te engrandeço. Amém e amém. Fiquem todos com Deus, meus amados irmãos. Até o próximo vídeo.